A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos em Cristo, aqui que nos comunica, teu irmão em Cristo, Fernando Santos, do canal A Verdade que a Bíblia traz. Estamos aqui mais uma vez para trazer um tema muito importante, que é um tema, uma decisão diferente. Depois da vinheta, venha comigo, em nome de Jesus. Meus amados, nós vamos falar sobre esse tema, uma decisão diferente. O tema é muito importante para a nossa atualidade, para o dia que vivemos. Vejamos bem, o Salmo 42, o salmista no verso de número 7, ele vai dizer que um abismo chama o outro. Esse salmo é muito importante, que vai falar assim, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a alma também dele estava querendo o Deus vivo, clamando por ti, ó Deus. O texto vai se discorrendo na história, vai falando sobre como que se apresentar diante de Deus. E ele vai dizendo sobre as lágrimas que ele havia derramado. Ele vai falar sobre porque está batida, ó minha alma, espera em Deus, espera somente em Deus. E nesse texto que nós lemos, ele vai praticamente a metade do texto concluir, falar sobre um abismo chama o outro, certo? Um precipício chama outro, certo? Essa palavra abismo aqui também tem a sua tradução de precipício, tem a sua tradução de perambeira, certo? E é a mesmo significado. Na maioria das vezes, quando nós encontramos diante de situações contrárias à nossa vida, diante de situações terríveis, contrário àquilo que nós esperávamos, ou aquilo que nós imaginávamos, ou aquilo que nós sonhava ou planejava, a gente se perde às vezes, e dentro de situações difíceis, tomamos decisões que podem nos atrapalhar futuramente. O texto deixa bem claro que um abismo vai chamando o outro, ou um precipício vai levar a outro, ou a perambeira vai levar a outra. E nós observamos que essas palavras, elas têm um significado, que tem sobre algo chamado despenhadeiro, cova, fundo, ou então ruína. É algo que também tem um título por desgraça ou fora da graça. E nós observamos que, dentro desse contexto, precipício, quando nós encontramos diante de um precipício, de um abismo ou de uma perambeira, o que fazer? Qual a decisão? Se nós chegar à beira de um precipício, só uma maneira ou só uma condição, quando nós chegamos à frente dessa perambeira, desse abismo ou desse precipício. Qual é então a decisão? Qual a maneira de livrar de alguns precipícios, de alguns abismos? É dando um passo para trás. Geralmente nós ouvimos e aprendemos que quando chegar diante de uma situação, nós temos que avançar, nós temos que ir adiante, nós temos que atravessar. Ou às vezes ouvimos pessoas falar, passa por cima, mas do abismo não é assim, da perambeira não é assim. Ela geralmente é um despenhadeiro. Se você chegar ao lado de uma barroca, com português para nós entender, que é esse que é traduzido também no nosso português. Se você chegar do lado de uma barroca, à beirada dela, e dar um passo para frente, você vai cometer um suicídio. Você vai acabar com a sua vida. Ou se não acabar com ela morrendo, você vai ficar deficiente, ficar aleijado, ficar uma cadeira de roda. Então nem sempre todo abismo ou todo precipício que você chegar diante dele é um passo à frente que vai resolver. Não é você querer pular por cima que você vai resolver. Alguns abismos, alguns precipícios, algumas perambeiras, simplesmente você vai ter que olhar para o local, observar a profundidade do local e vai dar um passo e depois 2 para trás. E se possível for, dá 4 passos para trás, 5 passos para trás, 8, 10, 20, 50, 100 passos, 1000 passos atrás, se for preciso. Porque é melhor que você perder sua vida. É melhor que você perder algo que, se você olhasse, parasse, observasse,
a profundidade do abismo, ou a situação que você pode cair, se você parasse e observasse, a sua decisão seria outra. Vou recuar um pouco. E quando você recua um pouco de algum abismo, esse abismo não vai chamar outro abismo. Você vai ter visão de um abismo. E você tendo apenas uma visão do abismo que está na sua frente, você vai estudar a como se desviar para a esquerda ou para a direita dele. Você volta para trás, recua um pouco. Ou você entra para a esquerda, ou você entra pela direita desse local, desse abismo, e passa dele. Nem sempre, escute isso, nem sempre ir para frente é sinal que nós estamos vencendo, que nós estamos progredindo, que nós estamos avançando. Alguns têm um texto na Bíblia quando o povo queria lutar no braço, na espada, Deus usava alguém para dizer: parai. Parai o quê? Pare diante da guerra, olhai o meu livramento, olhai a minha visão diferente da sua, olhai, porque eu vou entrar da minha maneira. Parai, pensai. Moisés diante do mar, ele não pulou no mar, ele não quis caminhar sobre o mar, era um abismo. O que é que Deus fez? O que tem na mão, Moisés? Cajado, toca. Esse abismo é diferente, abriu-se. Mas é abismo, nós temos que voltar para trás, que nós temos que parar. Tem situação que nos machuca demais, que nos frustra, porque nós continuamos insistindo em pular nesse abismo, em atravessar ele. Talvez o abismo tenha 100 metros e de profundidade, 50 metros de largura o abismo. Qual a distância de um pássaro? 1 metro. Aí queremos atravessar 50 metros. Quando vamos dar 1 metro, que é nosso passo, caímos e ficamos numa cova de 100 metros. E para escalar essa altitude, essa altura de 100 metros, sem nenhuma escada, sem nem alguém jogar uma corda para você, como que você vai escalar? Como que eu vou escalar? Então é necessário, diante do abismo, parar, observar e dizer: vou recuar um pouco. Não é pecado recuar. Não é pecado dizer que precisa de ajuda. Não é pecado você voltar e prostrar diante de Deus e dizer: para onde eu vou? Para a esquerda ou para a direita? Não é pecado. Pecado, e talvez vai me ferir mais, eu ir cair no abismo, por causa de meio passo, talvez eu caia no abismo, e depois ficar dentro do abismo murmurando. Quantas que estão vivendo frustradas, em murmurações, isso vai gerando até doenças físicas, além das espirituais, por causa chegou perto do abismo, e ouviu alguém, ou ouviu a voz do coração dizendo: pula, ande, dá mais um passo, e não era de dar um passo. Pare, observe. Até um ditado popular, e eu concordo na maioria das vezes, que é necessário um passo para trás, para depois dar vários passos para frente. Na questão do abismo eu concordo, dê um passo. Irmão Fernando, está difícil, dá 2 passos para trás, observe. E a gente, à distância do problema, às vezes, nós conseguimos enxergar como trabalhar para vencer ele. Quando você está perto do problema, você abraça ele antes de tentar resolver. Quando você está à distância, pelos olhos da fé, pelo binóculo da fé, você consegue observar, examinar, como vencer, como trabalhar, como orar, como pedir ajuda, como aproximar de alguém, como pedir conselho a alguém, como orar a Deus, qual texto eu preciso ler, qual texto precisa encaixar na minha vida naquele momento. Alguém preocupado, alguém que vai estar preocupado, vai ouvir essa mensagem que Deus está falando, alguém que vai estar diante do abismo profundo. Eu não sei qual a profundidade do seu abismo, da tua casa, da sua família, do seu ministério, do seu relacionamento, mas não avance, para um pouco, pense para tomar decisões, pense para poder falar, pensa para poder agir, pensa diante do abismo, recua um pouquinho. Meu amado, meu amigo, recua um pouquinho. Observe. Observando, você vai ver. Se você para a esquerda ou para a direita, tem como fugir desse abismo. Tem como fugir. Apenas observando. Então, às vezes não é só ir para frente. É necessário parar, voltar alguns passos para trás e tomar uma decisão.
E quando você toma essa decisão observando, os frutos são outros. A ampla visão é outra. A dimensão da decisão que você vai tentar vai tirar você do presente chamado abismo, certo? E vai te transportar ou te levar a algo sobrenatural chamado que atravessei o abismo pela fé e pela decisão que eu parei e observei. Você do outro lado vai dizer: Deus me concedeu um grande livramento. Vai dizer como Miriam disse, como outros disse: só o Senhor é Deus. Essa é uma decisão diferente. A maioria diz: continue, vá. Eu vos digo, como servo de Deus Altíssimo, parem diante de situações e toma uma decisão coerente, uma decisão firme. E essa decisão vai fazer com que você glorifique a Deus e ensine ao teu redor várias pessoas. Amém? Uma decisão diferente. Pare diante do abismo. Dê pelo menos 2 passos para trás e você terá uma grande visão, uma grande revelação, pode dizer, de como resolver tais problemas. Deus abençoe poderosamente. Deus seja louvado através da sua vida, em nome de Jesus Cristo.